Astrais a todos e a todas, a todos que forem chegando por aqui hoje. Muito contente com mais um dia de diálogo aqui no Desabrochando, desta vez com um assunto muito especial para mim também, como já falei. Alô, aqui Marília? É isso, gente, acertei. Obrigado, Márcio, coisa boa te rever por aqui. Eveline, Herta, colega, muito obrigada. Que bom ver vocês aqui, sintam-se bastante à vontade. Roger também. Então a gente vai chegando para esse nosso momento muito especial, muito contente com a presença de vocês. Isso significa que esse assunto nos aproxima. Vanderlei, seja bem-vindo também, todos e todas. Então hoje o nosso tema aqui de diálogo é vidas passadas, né? Especialmente através de sonhos e as chamadas regressões, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à medida que o papo for fluindo, obviamente, né? Então aqui, para quem não conhece, sempre nesses momentos iniciais eu vou aproveitando para ver com vocês como é que tá o som, se vocês ouvem bem, se me ouvem, se me enxergam bem, se tá tudo certo com a conexão. Deixa eu ver, estou fazendo minha caminhada e vou te ouvir. Ai, coisa boa, coisa boa. Obrigada, Reta. Então, a gente vai batendo esse papo. Para quem não conhece o canal e vai chegando agora, vai acessando depois também pelo YouTube, porque eu sempre deixo tudo salvo aqui, as lives, né, e os vídeos, né, ficam gravados para quem não sabe. Rita, seja bem-vinda também. Então, para quem não conhece o canal, né, só esses minutinhos iniciais, a proposta é que a gente possa fazer desse canal aqui um espaço para a gente trocar as nossas experiências, trocar nossas impressões, nossos sentimentos, ligados ao nosso processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, numa busca de conexão maior com a gente mesmo, para que a gente busque, né, versões assim mais harmônicas de nós, né, com mais equilíbrio e sempre partindo desse lugar que me agrada muito, da experiência, né? A experiência de cada um de nós é sempre única. Então aqui o canal é novo, então a gente já falou sobre aspectos relacionados a espiritismo, a doutrina espírita e a desenvolvimento mediúnico, porque isso na minha trajetória é bastante forte, já falei em outros momentos, mas também aqui o espaço é para que a gente fale também não só do ponto de vista de uma religião, né, de uma doutrina específica, mas sim que seja um espaço espiritualista, né, para que a gente traga os assuntos que nos ajudem, independente da religião, da crença, a nos conectar mais com a gente mesmo, né, então aquilo que faz sentido pra gente. Clair, seja bem-vindo também. Então, por isso que já teve aqui a questão da astrologia, do tarô, dos elixires, né, a questão da Umbanda também. Então, se interessar por esses assuntos, siga aqui com a gente, né, acompanhe o canal. Se puder, se inscreva também no canal do YouTube, porque além desse perfil aqui no Insta, né, existe o canal no YouTube, é canal Desabrochando, então se puder, curte, acessa os diálogos, é uma forma de a gente ir se conhecendo um pouquinho mais e é sempre um momento oportuno para a gente trocar e aprender juntos, né, através da experiência. Então as lives existem para que eu também não fique sozinha, né, não me sinta tão sozinha e a gente possa dialogar e eu possa aprender também com vocês a partir do que vai rolando através da nossa interação. Então, muito obrigada. Quem puder, dispare o aviãozinho aqui para outras pessoas a quem esse assunto possa, de alguma forma, interessar. E vai ser um prazer a gente estar juntos aqui hoje. Então, como eu vinha dizendo, hoje o assunto eu vou retomar, né, para quem está chegando e for chegando a partir de agora. Então, são essa parte de nós que vai falar
das memórias de vidas passadas, né? No meu caso, como eu já falei, eu tenho uma caminhada desde criança, né? Dentro da casa espírita, então cresci de certa forma vendo essas relações entre o mundo astral e o físico como muito naturais no meu processo, e isso não é também por acaso, e nesse processo também eu fui percebendo, dentro do meu processo de desenvolvimento, da minha mediunidade, também esses momentos ao que eu reconheci, por isso que eu disse no texto de divulgação, né, momentos em que eu reconheci aspectos que eu atribuo a vidas passadas, né? São outras partes de mim. E isso veio muito forte através de sonhos, né? E também de regressões, né? Que até aqui citando o Mauro, né, da psicoterapia reencarnacionista, nosso grande mestre aí, vai falar sobre as investigações do inconsciente, né, mas aqui eu vou chamar a regressão mesmo, uma forma de a gente localizar melhor esse assunto, né, que é como a maioria de nós conhecemos, né, então essa regressão aí ao passado. Então, alguns aspectos, né, foram bastante marcantes para mim nessa caminhada, né, nesse processo, desde a infância, adolescência até hoje. E aí surgiu essa vontade, que não é de agora, de compartilhar, né? Eu sinto que eu preciso, acho que é a hora de verbalizar essas questões. Nunca é assim também um lugar muito... Não é um lugar automatizado, né? Então agora eu vou falar sobre isso. Como eu disse, do modo como eu pretendo fazer aqui, esse modo demanda, porque exige também que eu revisite algumas questões justamente do meu passado, e isso é sempre um desafio, eu acho, para todos nós, essa ressignificação, esse voltar lá atrás. Mas eu acredito que é um momento, assim, dessa partilha, dessa outra forma de se ressignificar essas memórias, e vai ser um prazer. Então aqui, como eu disse, o objetivo não é falar... Oi, Morvan, seja bem-vindo, que bom que tu conseguiu vir hoje também. Então o objetivo não é falar sobre esse assunto de forma teórica, para definir ou para questionar, para a gente ir para um lugar assim racional. Aqui é justamente o meu lugar de fala, não é de uma especialista, tá? Eu não tô aqui falando como uma profissional que trabalha com isso, terapeuta que trabalha com isso, não. Falo aqui como uma pessoa, um ser humano, que teve algumas experiências dentro da sua caminhada, da sua jornada, se entendendo mediunicamente, né? Acessando algumas memórias. Então, aqui é um momento assim, para contar alguns causos, né? É para relatar algumas coisas que aconteceram comigo, e que eu acho que é sempre um lugar muito rico esse de partilha das experiências, porque é sempre único, né? Esse lugar, como eu disse. Cristiane, seja bem-vinda. Japorto, seja bem-vindo ou bem-vinda, acho que é bem-vindo. Então a gente vai seguindo, né? Só gostaria de colocar aqui Flavinho, não vi. Flavinho, que bom. Acho que é amigo da Clair, que bom, também fico contente. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer perguntas dentro. Para mim tá tudo certo aí, gente. Pausou, parece o meu vídeo aqui pra mim, mas eu acho que tá tudo bem, né? Sim. Qualquer coisa sinalizem. Então, eu gostaria de pedir, se vocês puderem, Marcelo, seja bem-vindo. Quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário daqueles assim, não quero que deixe passar isso, eu vou pedir que coloque naquela caixinha, tem um pontinho de interrogação aí para quem não tá familiarizado com essas questões ainda do Insta. Tem um pontinho de interrogação aqui ao lado do espaço para comentário. Pode deixar pergunta, pode deixar comentário, porque aí facilita na hora para eu localizar, porque às vezes a gente vai, né, se o assunto vai fluindo, e é sempre muito bom quando há esse engajamento, essa interação aqui. Fiquem bastante à vontade, mas ajuda, né, a gente se encontrar.
quero também dizer assim, ó, como a proposta da live é falar num primeiro momento sobre sonhos e junto regressão, muito provavelmente, tá? Vai ser uma live mais longa, então o máximo que vai acontecer, eu vou dividir, tá? Eu já vou até antecipar quem tá por aí. Eu vou fazer essa divisão em 2 partes. Quem puder seguir, depois segue junto, né? Pra não ficar cansativo, vai ficar gravado. E quem, né, puder seguir junto com a gente, né, até o fim vai ser bom. Por que que eu já sinalizo que vai ser uma live mais longa? Porque o assunto demanda mesmo. Aí eu selecionei alguns casos que eu acho que super se conectam. No final, tudo no processo vai fazendo sentido também. E assim como é uma regressão também, né? Oi, Irene, seja bem-vinda, que bom te ver aqui. Assim como uma regressão, né? Eu me lembro do que o Mauro fala, né? Seguidamente, Herta que tá aí, né? Onde a gente termina fica a energia, né? É um assunto que demanda bastante, eu vou estar falando de memórias minhas, então eu não quero terminar isso num lugar que não seja agradável para todos nós, né? Então eu quero que a gente tenha todo esse processo, né? Eu quero passar por esse início, meio e esse fim provisório, né? De a gente poder traçar um entendimento para todos nós disso tudo que está sendo dito, tá? Então quem puder ficar, vai ser um grande prazer. Quem não puder, não se preocupe, tá? Se o astral quiser, vai ficar tudo salvo aqui, vai poder acessar em outro momento, sem problema, tá? Então já deixo esse recadinho aí. Acho que todos os recados estão dados. Então, gente, como eu falei, né, não é teoria, né? Então eu não vou entrar no mérito o que é cientificamente. Aqui no momento o que interessa para nós é memórias de vidas passadas. Bem isso, tá? Então, desse ponto, vamos partir daí, tá? Independente se acreditamos ou não, eu obviamente estou falando do lugar de uma pessoa que acredita e que vê nesses diversos sinais que eu vou estar trazendo aqui hoje, vê, né, essas memórias, entende esses sinais como essas memórias de vidas passadas. Então é daí que a gente vai partir. Eu vou começar pela questão dos sonhos, tá, gente? Não sei vocês aí, até me ocorreu de fazer essa pergunta, né? Como é que vocês se preparam para esse momento do sono, né? É bastante importante, né? A gente vai começando a prestar mais atenção nessa questão do físico e entendendo que somos mais do que essa carcaça aqui física, né? A gente vai vendo cada vez mais a importância que tem esse momento do sono, essa preparação, né? Então, meditações, enfim, cada um tem seus rituais, né, para se preparar. Outras pessoas nem pensam nisso, né? Simplesmente finalizam o dia com as preocupações e pegam no sono e dormem, enfim. Como é que é isso para vocês? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Porque aí, claro, a gente vai ver assim, ó, que quando a gente sonha, né, a gente sempre sonha, só que a gente pode não lembrar, é a única coisa, a gente não recorda, mas aqui eu tô falando do ponto de vista que no momento do sono, né, o nosso corpo astral, ele se desprende parcial, temporariamente, do nosso corpo físico. E aí ele tá livre para ir para vários lugares, né, tem várias naturezas aí envolvidas, né. Tia, seja bem-vinda, que bom que tu veio. Então, esse viajar do nosso corpo, né, do nosso espírito, é importante a gente prestar atenção, né? Então, por isso que tem esses conselhos sempre pra gente, né, de cuidar muito essa hora, né? A gente ter, de fato, uma busca por se harmonizar, tirar as preocupações lá do dia, né? Porque é tudo isso que tá em jogo, né? Então, a gente não deixa de viver quando a gente dorme, né? A gente segue vivendo de outras maneiras, né? Então, o nosso corpo se desprende. Claro que nesse processo de desprendimento, quando a gente sonha, muito dos sonhos podem ser, claro, projeções, né?
coisas que a gente, resquícios do nosso dia a dia que ficam lá, né, e aparecem, né, se materializam através dos sonhos, né, reflexos dessas preocupações, né, esses resquícios todos que ficam, né, do que a gente vivenciou ao longo do dia. Mas existem sonhos que também não são só dessa ordem. Existem sonhos que vão trazer certos conteúdos em que a gente acessa de alguma forma, né? Esse nosso inconsciente, ele ativa certas memórias também, né? E é sobre esses sonhos que eu gostaria de falar. Então, hoje eu vou trazer alguns exemplos, tá? De alguns sonhos que me surgiram e que na época que surgiram me chamaram a atenção, me marcaram desse ponto de vista. Foram sonhos que eu pude ver assim que não era só uma preocupação do dia, não era algo que eu tinha visto que me impressionou, foram sonhos que mexeram com o meu emocional, foram sonhos que aquela sensação que a gente tem, né, de que vivenciou aquilo, que é muito real, que a gente sente, né, quase que no físico, aquilo que vai aparecendo pra gente ali, né. Então, trouxe alguns exemplos, assim, pra contar, e vocês fiquem à vontade, me digam aí se vocês, na história e na trajetória de vocês, já tiveram sonhos, assim, que vocês localizam e atribuem como sendo dessa ordem, né? Que vocês sentem que é memória de algum outro tempo. Comentem aí que vai ser bom a gente trocar uma ideia sobre isso. Então, de modo geral, assim, ó, eu vou primeiro falar do geral e depois eu vou trazer sonhos específicos, tá? Eu vou contar sobre eles. O que eu posso falar de modo geral dos meus sonhos desde criança, eu sonho muitíssimo com, assim, cenários medievais, assim. Muito sonhava, assim, desde 4, 5 anos. Oi, Gilmar, seja bem-vindo. E coisas que eu vou relatar aqui, que eu sei porque a minha mãe me contou, porque eu não lembraria, né? Mas que já vem desde lá, né? Eu sonhava muito com castelos, canhões, esses castelos de pedra mesmo, e eu me lembro que eu passava por corredores, assim, aqueles corredores bem pedra mesmo, né, bem rústico e com tochas, né, só a iluminação com a luz do fogo, né, era bem aquele lugar penumbra, bem característico, né, da época. Então, armaduras, eu via muito, assim, aqueles cenários de guerra também, né, assim, de luta, as armaduras, né, eu tô falando de modo geral aqui, né, então, as músicas sempre também me levavam muito para esse lugar, parece assim, que quando toca alguma coisa medieval, celta, parece que é muito fácil de eu me conectar, ou quando eu leio alguma coisa, parece que eu já viajo, assim, não sei vocês. Oi, Yara, seja bem-vinda. Então, eu noto, assim, que ao longo da minha infância, da minha adolescência, esses sonhos foram bastante recorrentes, né, bailes de máscara, eu sonhava muito com coisas desse tipo, e que, claro, por estar também dentro da casa espírita, né, lá da nossa casa, que eu sempre falo aqui, o Grupo Libertação a Nossa Casa, eu pude ter um entendimento também de como é que essas coisas funcionavam, né, uma orientação também nesse sentido, que vai reforçando, né, que não se trata de um sonho que, né, só ali as preocupações do dia a dia que estão sendo projetadas, né. Então, e aí, claro, vem toda uma carga emocional junto desses sonhos aqui. Eu tô falando bem por cima, né? Mas aí eu selecionei dentro disso, como eu vinha falando para vocês, alguns sonhos que eu acho que são bem exemplares, assim, que eu acho que funcionam pra gente trocar uma ideia, né? E que me marcaram bastante. Um deles é o sonho que eu estou assistindo uma cena, né, como se fosse um filme, assim, eu tô só assistindo, eu tô de fora, eu não tô nele, né, e aí é engraçado, porque na hora do sonho eu visualizo a cena e eu entendi, tá, que
eu não estava nesse tempo agora, que eu estava num outro tempo. Esse sonho eu tive, eu era adolescente, tá? Eu entendi que eu não estava nesse lugar aqui. E eu entendi que eu precisava me achar, que eu precisava me encontrar ali naquele momento, literalmente. E aí eu ia avançando, né? As cenas iam aparecendo e eu não me achava, eu não me localizava. E eu ficava pensando, mas onde é que eu tô? Né? E aí eu me lembro que eu vejo uma mulher, ela tá com... É um ambiente assim, ó, é um castelo, eu localizo como sendo um castelo, bem desses de pedra, que tem aquelas... eu não sei o nome, a torre, né? Que aí no meio tem um canhão, tinha um canhão, assim, era bem esse cenário. E aí eu vou localizando, eu vejo essa mulher e eu me demoro um pouquinho nela, porque eu pensei assim, não, aqui deve ser eu, né? Eu fiquei pensando, acho que sou eu, porque meio que estaciona ali naquela figura feminina, né? E eu também estacionei ali, né? E aí quando eu olho, eu vejo assim, não, mas não sou eu, essa não sou eu. E aí daqui a pouco eu vi um homem com uma armadura. E é aquela, claro, a armadura é de ferro, mas ele tinha aquele capacete assim que contorna todo o rosto e fica uma espécie de colete, né? E aí quando eu proteger, né, aquele colete, aquela armadura que vem dos pés até vai pegando toda essa parte do tronco, né, dos ombros, para proteger, obviamente, né, dos ataques. E quando eu vejo ele, eu sei, sou eu. Aí eu olho assim, esse homem sou eu. E foi um susto para mim aquilo, porque isso foi um aprendizado bem interessante dessa experiência, porque veja como a gente é, né? Claro, hoje, nesta vida, eu estou mulher, né? Mas em outras existências eu não fui sempre, não ocupei sempre o corpo de uma mulher, um corpo feminino, né? E a nossa tendência do nosso hoje aqui, né, é a gente já se conectar com uma figura feminina, né? Então isso já foi um aprendizado bem interessante através do próprio sonho, né? Essa realidade, assim, né, do gênero, né? Não temos gênero nessa hora, como espírito a gente transita nesses diferentes lugares, né? Nessas diferentes posições. Oi, Alessandra, seja bem-vinda. Já vou ler os comentários, tá, gente? Só para eu não perder o fluxo aqui desse primeiro caos. Então eu vou vendo esse homem e aí eu vejo assim, ó, esse homem, ele tava sendo... O clima daquela situação era um clima de perseguição. Eu senti que esse homem, né, ele tinha traído, era um trono, era a questão do trono, do rei, e esse cara fez, esse homem, né, ele fez algo muito grave, e era essa coisa que ele fez, essas coisas que ele fez, esses crimes que ele cometeu, era contra a coroa, era algo assim, era bem esse clima, então tava todo o exército ali, tava atrás dele, o castelo ali, o lugar tava em polvorosa atrás dessa pessoa. E ele fugindo, obviamente. E aí, para encurtar a história, era esse clima, tá? Mas o que interessa aqui pra gente é que houve um momento que eu fiquei... Aí eu, Marice, que assistia a cena, ficava pensando assim, não, mas eu não sou essa pessoa. Eu ficava conversando mentalmente, né, com alguém e comigo mesma também, né? Mas eu dizia assim, não, mas eu não fiz nada, eu não sou essa pessoa, eu não sei o que tá acontecendo, né? E aí chegou uma hora que surgiu à minha frente uma espécie, eu não me lembro agora o nome, de pergaminho, sabe aqueles pergaminhos que a pessoa abre e tem algo escrito, e tinha todo um texto ali escrito à mão, né, com aquele tinteiro, isso eu localizei, e aí eu li o que dizia ali. Obviamente eu não entendo aquele idioma, eu não sei nem que idioma é, mas eu li. Aquele documento me foi mostrado, eu fiz a leitura, e tinha coisa, ali tinha tudo por escrito que aquele homem fez. Tudo.
E eram atrocidades, assim, eram coisas terríveis. Ou coisas consideradas terríveis por aquele trono, por aquele reino, por aquela comunidade ali, né? Mas eram crimes. E aí eu olho e quando eu olho embaixo do documento tem uma assinatura. Ali diz assim, Dom John. Eu me lembro. E aí esse homem, pelo que eu lembro do sonho, não lembro detalhes, mas ele foi condenado, era uma condenação, aquele pergaminho lá, aquele documento que se abre diante, atestava, né, a culpabilização daquele homem e ele foi condenado por aqueles crimes, né? Então, e aí eu acordo, depois disso aconteceu, eu acordo e eu fico com aquele nome. E aí eu fiquei, na época eu localizei assim, pô, esse era o meu nome numa existência, nessa existência foi o meu nome. Mas se eu pensar também, né, geralmente a assinatura que consta ali pode não ser a minha assinatura, né, pode ser a assinatura da pessoa que julgou, né, então, mas tinha esse nome lá. Eu me lembro, e isso me marcou muito. Então, esse é um exemplo de um sonho que, para mim, eu não tive dúvidas nenhuma de que foi uma memória de uma outra vida, né? Porque eu sentia, por mais que eu estivesse só assistindo a cena, ao mesmo tempo eu sentia, né? Aquilo que aquela personagem ali, quase que uma personagem, né? Tava trazendo, tava passando, né? Só que eu tava ao mesmo tempo ali nessa figura de espectadora, eu trazia a minha consciência para conversar ali, né? Então foi uma experiência bem rica que me marcou bastante, que eu para mim não tive dúvidas de que foi um acesso a, né? Foi uma memória a uma encarnação passada minha, a uma pequena parte de mim em algum momento da existência, né? Eu achei que seria legal de trazer aqui. Deixa eu ler o comentário para não me passar com isso. Marília, já tive sonho de afogamento desde a infância. Sonhei até a idade adulta e no momento que relacionaram de outras vidas, sonhei uma versão de salvamento e depois não sonhei mais sobre isso. Marília, muito interessante isso que tu tá trazendo e eu tenho uma situação extremamente parecida com a tua que eu vou contar já agora. Vou te dizer por quê. Bem legal esse teu depoimento, porque é comum isso da repetição dos sonhos, né? Tem sonhos que são recorrentes e eu tenho algo para trazer nesse sentido agora também. Gilmar, esses filmes de época medieval sempre me trazem a sensação de que estive naquela vivência. Vejo locais e sinto que passei por lá, que vivi lá. Tive vários sonhos no qual até falava a língua de lá. É bem isso. Como eu aqui que vi escrito, né? Eu não sei o idioma, eu não sei qual é, mas eu entendia tudo que estava ali. E da mesma forma também a conversa, né? A gente percebe que é em outro idioma, né? Isso também é bem forte. E eu tenho isso. Claro, a gente tem referências de filmes, né? Então a gente vê o nosso gosto também por determinados filmes, músicas, também não é por acaso, né, gente? Aí a gente vai vendo que tem uma conexão, né? E eu acho que é muito também das memórias, né? Que tipo de memória a gente guarda, porque às vezes são memórias doloridas, né? E aí, obviamente, às vezes a gente vai ter aquela má impressão de alguma coisa, né? É algo que a gente não vai gostar porque conecta com algo que não foi legal, né, pra gente, que trouxe algum sofrimento de alguma maneira. E outras coisas vão ser coisas agradáveis, né, que vão ser coisas que nos tocam positivamente. Isso tem a ver também com o que a gente vivenciou num passado, né, isso é importante. E a coisa dos idiomas tem a ver com isso também. Eu também sonhava muito com a questão de escutar, de estar em ambientes que eu percebi o francês. Não à toa eu tenho uma relação bem forte com o francês, sempre tive, né? E vou falar sobre uma aqui também, sobre esse aspecto. Mas então, sobre isso que a Marília trouxe, né, de passar por uma situação traumática e depois ver essa evolução, né? Eu também tive um outro sonho que eu sinalizei aqui, que eu achei que seria interessante de trazer como exemplo.
foi, eu sonhava repetidas vezes, e aí eu digo assim, gente, esse sonho, quando eu digo repetidas vezes, desde a infância, assim, eu acho que desde uns 5 anos de idade, de repente até menos, minha mãe é que vai citar aí, ou se vier depois pode confirmar, mas desde pequena, assim, primeira infância ali, né, essa fase bem inicial ali, até a fase adulta, esse sonho se repetiu. E era um sonho que envolvia uma espécie de sequestro. Eu me via criança, assim, bem pequena, devia ter no sonho, tá? Eu me via, mas eu não era como era agora, né? Devia ter uns 3 anos de idade, vamos dizer assim, 3, 4, e eu brincava no pátio de um lugar, era um pátio, assim, eu não via muito do lugar à volta, mas... E às vezes até se misturava, em alguns momentos até se misturava com cenários do meu hoje, de lugares que eu reconheço hoje, mas eu sentia que a situação não era de hoje, né? Eu acho que isso era o meu consciente, né, entrava ali junto, eu acho, né, dava essa interferência, talvez. E aí, eu sendo criança, eu, sei lá, tava brincando e de repente vinha uma mulher, né, uma mulher super corpulenta, assim, era uma mulher grande, eu me lembro, e ela veio pra me raptar, pra me sequestrar, pra me tirar dali de onde eu tava. E aí eu me lembro, e aí, gente, a sensação era claustrofóbica pra mim, porque eu vejo que ela se aproxima, ela tá vindo me pegar, e nesse mesmo momento eu vejo a figura de quem seria a minha mãe. Eu vejo, inclusive, como sendo a minha mãe mesmo de hoje, tá? E aí eu não sei se, claro, se foi uma artimanha aí do meu racional, né, que reconhece porque era minha mãe, eu associei, né, ao rosto da minha mãe, ou se era de fato, não vou entrar aqui nesse mérito, mas era a figura materna, né? Então, quando essa mulher vem pra me pegar, é o momento em que a minha mãe olha a cena, mas ela vira, sabe? Foi uma questão de segundos, assim. Nesse momento que ela vira, a mulher vem me pegar. Só que eu não consigo de jeito nenhum, eu congelo. Eu quero gritar, porque eu vejo que minha mãe tá ali, ela pode fazer alguma coisa. Eu quero falar, eu quero gritar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero correr e eu congelo, eu paraliso literalmente. Não sai nenhum tom da minha voz, não sai som nenhum, eu emudeço e paraliso, não consigo me mexer. E aí eu sempre acordava nessa mesma parte do sonho. Sempre terminava aí, aquela asfixia, porque era assim que eu me sentia, porque eu apavoro, porque eu sei que a mulher vai me levar, e essa loucura de ser uma fração de segundo, como se a minha mãe tivesse aqui vendo e ela vira e nisso a mulher me pega e eu não consigo fazer nada. E aí é muito angustiante. Várias vezes eu me acordei assim, suando muito, gritando, né? Não é nem gritando, porque isso veio só depois, na verdade. Mas eu acordo com aquele sentimento, né? Com aquela asfixia. E isso se repete durante anos e anos e anos e acaba sempre na mesma parte. Impressionante, assim. Depois de muitos anos, aí eu já sou adulta, já tendo feito muita terapia para trabalhar muitas questões. Aí esse sonho começa a se modificar e foi muito bonito, porque eu vou vendo a evolução, né? Eu começo a sonhar exatamente com as mesmas condições, só que vão acontecendo coisas no processo, né? Então, um dia a minha voz começa a sair um pouco da voz. Outro dia eu consegui
me mexeu um pouco. Parece o meu corpo se mexendo, se movendo, né? Fazendo pequenos movimentos. E por último, assim, foi quando eu consigo falar, eu consigo colocar minha voz para fora, eu consigo gritar, e inclusive eu acordo assim, foi por isso que eu vi que não era antes, e eu também me vejo correndo. E aí depois que eu me vi correndo, que eu consegui falar e que eu consegui mover, eu nunca mais sonhei com isso. Então, esse é um dos sonhos, e aí esse é um dos sonhos que, na verdade, também vai repercutir depois, no momento das regressões, né, propriamente ditas. Acaba vindo uma situação que eu não sei se é diretamente ligada a essa, mas que de alguma forma conecta com isso e eu pude investigar melhor depois. Então, foi algo que foi bem forte e que perdurou durante muitos anos e que com certeza eu localizo também como um acesso a uma vida passada, algo que eu vivenciei certamente num passado, né? Se não exatamente assim, a base da informação para mim foi colocada, né? Então esse é um outro exemplo. Deixa eu ver o comentário aqui acho que foi do Gilmar. Quando criança sonhava com uma moça que sempre me acalentava nos períodos que não entendia o que havia comigo. Ah, que delícia, né? Que coisa mais boa isso, né? Um sonho aí é uma coisa muito boa, né? A gente poder contar com esse colo, né? Com esse apoio. Quantos de nós, né? Não sei, gente, vocês que estão aí, se quiserem falar também, trazer da experiência de vocês. Claro, eu tô trazendo situações de certa forma mais traumáticas, assim, mas assim como a gente tem situações mais conflituosas, né, conturbadas, tem também muita coisa boa acontecendo, né, essas recordações que falam desse lugar de acolhimento, né, e isso é maravilhoso a gente poder sentir, né, e eu acredito que a gente sempre tem, em algum nível, algum tipo de acesso. A questão é se a gente tá mais aberto para isso ou não, né? Nossos mentores, nossos guias espirituais estão sempre cuidando da gente, né? Adriana, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então, eu dei esses exemplos, né? Me digam se faz sentido aí para vocês, se de alguma forma conecta com coisas que vocês também tenham passado. Contem quem se sentir à vontade, porque é sempre bom também saber aí do outro lado. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, a questão do sonho, isso dos outros idiomas, né? Também tive uma coisa que me marcou nesse sentido, que foi um sonho em que eu tava numa espécie de nave. Olha isso. Até, Herta, quando o Mauro, na nossa primeira aula, lá falou sobre uma experiência, né, que a gente teve lá ligada a isso, eu me lembrei também. Agora eu tô conectando com isso, a coisa da nave, porque a gente estranha, né? Aí uma nave, né, mas era uma espécie de nave. E aí essa nave, ela estacionou num lugar, no espaço, e havia muitas portas, e é como se eu tivesse que escolher uma delas para entrar. E aí eu escolho. No momento que eu escolho, impressionante, gente. Foi algo assim foi algo tão rápido, tão simples de certa forma, mas que me impactou tanto que até hoje eu lembro desse sonho. Também foi lá na adolescência. Quando eu entro de uma outra porta, pensa assim, vamos ver se eu consigo me expressar aqui, traduzir para vocês. Eu entro por uma porta, mas por outra tava saindo um homem, e esse homem, ele tava vestido, sabe aquelas perucas, aquelas bem da época do Luís XIV, né, da Revolução Francesa, as peruquinhas, meinha, aquele sapatinho aveludado, o rosto bem pintado, né, então bem característico, né, e ele falava francês. E ele passou por mim, ele sai daquela porta, ele cruza por mim e eu sei exatamente o que ele tá falando. E eu sei que ele tá falando comigo.
E aquela cena não é aquela cena é o que estava acontecendo entre nós no passado. Então eu tô ali, mas eu não me sinto ali. Eu sei que eu tô em algum outro lugar da sala, vocês entendem? Eu sei que aquela cena ali, eu é que tô deslocada, né? Ali, o meu corpo. Naquele sonho, tô deslocada do lugar real onde eu estava quando aquela cena aconteceu. Então ele cruza assim por mim, eu escuto e aquilo me toca de uma forma que eu entendo tudo que ele tá falando, né? Eu, Marícia, que não sei falar fluentemente naquela época, eu não sabia menos ainda francês do que hoje, né? Mas assim, ó, exatamente tudo que ele tá falando e eu me assusto com aquilo. E eu sei que ele tá extremamente zangado comigo. Ele tá falando alguma coisa, ele tá bravo comigo, ele tá muito colérico. E eu sinto tudo aquilo. Aí parece assim que de alguma forma eu vou para aquele lugar do passado, para aquela situação com aquele homem. Então, isso eu queria trazer porque foi algo que impactou muito e mexeu, né? Gerou uma demanda ali bastante emocional pra coisa. E pra mim ficou muito claro que também não era um sonho de alguma projeção, de nada. Foi também, pra mim, né, assim que eu senti, eu entendo como um resquício aí, né, de memória que veio, de alguma maneira eu precisava acessar aquilo, né? Eu acho que quando vem é porque a gente precisa acessar, né? Então, de alguma forma algo foi trabalhado ali, né? E eu acho que essas situações trazem o próprio aprendizado, né? A gente tá tendo acesso não é por acaso, é porque é pra gente ter acesso, né? E essa foi uma situação e uma outra que me marca bastante. E aí ela já vai introduzir a segunda parte da nossa live, já entrando na parte das regressões especificamente, que foi um sonho. Eu tava numa espécie de labirinto. Sonhos, como tu vê, começa com umas coisas já assim, bem desse cunho bem psicológico, né? Esse desenho de... isso a gente sonhar às vezes com escada, com labirintos, mas começa assim, era um labirinto. E dentro desse, só que era um labirinto, não era um labirinto normal também, era um labirinto que parecia aquele labirinto de arbustos, sabe? Que tem às vezes nos pátios de algumas mansões, ou até às vezes de algum castelo, alguma coisa assim, parecia algo nesse sentido também, pode fazer sentido, e por aí. Mas era um labirinto. E aí eu me vejo, esse é bem forte, eu acordo bem sem ar, assim, daquela situação, fico durante um tempo, assim, bem impressionada, porque eu sinto realmente, tinha um homem lá, e eu me vejo, aí o foco vem todo pra mim e pra esse homem, não existe nada ao redor, além do labirinto, ele e eu. Eu me vejo castrando esse homem. Eu me vejo, eu literalmente pego o órgão dele e eu corto. E eu lembro que eu corto assim de uma forma bem... como é que eu posso dizer? Bem grosseira mesmo, né? Não foi algo assim que eu peguei uma espada e dei um corte. Não, eu corto, eu serro o órgão dele. E eu sinto a textura do órgão e eu sinto aquele corte, cada partezinha, aquela serra, entende? O sangue todo que veio. E eu entendo isso como já uma resposta a situações que foram vivenciadas, né? Como se fosse... Vou colocar aqui uma vingança, talvez... né? Mas eu não chego a acessar por aí, eu não vou no peso da coisa, né? Eu acho que espiritualidade também ela te mostra coisas, mas também tem toda uma sabedoria aí que às vezes nos ajuda de não ir tão profundamente, né, no sentimento. Eu acho que vem o que tem que vir. Mas eu me lembro que eu senti muito forte isso, muito difícil
podemos dizer, foi a projeção de alguma coisa, mas eu senti muito, né? E depois conhecendo muito dos processos que eu tive, depois as imagens que eu vou tendo acesso, com as regressões, faz um sentido isso, né? Esse ato ter de fato acontecido, mesmo que não seja exatamente daquela forma, porque às vezes pode ser que a gente não reconstitua exatamente da mesma maneira, mas eu não acho absurdo também esse ato ter acontecido, eu de fato ter praticado isso em algum momento, em alguma existência, em algum tempo, como uma resposta, né? Enfim, ou mesmo praticado originalmente, né? Não sei, porque aí a questão da resposta, né? O que vem primeiro, né? Eu acho a gente sempre foi, a nossa história é marcada por momentos de muita crueldade, né? Então faz parte do nosso processo de evolução. Então todos somos devedores nesse sentido, né? Então a gente vai acessando, né, partes, né, dessa parte de nós que precisa ser trabalhada, que tá lá, como eu disse, né, as partes cavernosas de nós, né? A gente também teve situações assim bem complicadas aí, né? Graças a Deus hoje, se a gente consegue reencarnar, a gente não mata, não ludibria, não engana, né? Isso é muito novo para nós, né? Eu acho que de modo geral a nossa história é marcada por coisas bem pesadas, né? Então eu acho que esse sonho ele trouxe uma das esferas aí que me fizeram me conectar com quando a Marice, não a Marice, porque eu não era a Marice, né? Mas uma outra parte de mim, algoz também, né? De alguma forma, ou impus isso a uma pessoa, ou isso foi resposta de qualquer maneira, foi praticado, né? Por mim, né? Num outro tempo, numa outra existência, que já não sou mais eu, né? Então, tem disso. Deixa eu ler o comentário aqui. Deixa eu ver se não teve antes, Adriana. Comentem aí, gente, se tá fazendo sentido, como é que vocês estão se sentindo em relação a isso, ao que vocês estão escutando, os exemplos, podem deixar os comentários. Clair, por décadas acordei procurando meu filho. Não tenho filho, quando fiquei grávida tive minha filha linda, saudável, perfeita, graças a Deus. Só que o sonho com o filho bebê continuou por muito tempo. Isso é interessante, né? É outro exemplo, né? São coisas que a gente inicialmente não consegue explicar, mas que os sonhos podem também, né, ser um instrumento, como eu disse, vai ter os sonhos que vão ser essa projeção, vai ser esse resquício lá do nosso dia, mas tem sonhos que são de outra natureza, e eu acredito que todos nós, de alguma forma, a gente sente quando tem uma diferença aí, a gente consegue distinguir, né? Não, esse sonho aqui, ele me levou para algum lugar aí que, de certa forma, para mim, é conhecido, né? Aquela cena me trouxe alguma coisa que, eu agora aqui desconheço, mas que lá no interior dela, daquela cena, eu acesso como conhecido, algum espaço dentro de mim conhece daquilo. Né? Então eu acho isso bastante interessante, Roger. E que tem dificuldade em embarcar em regressões. Senti que esse é o meu caso. Aí a gente vai entrar na coisa da regressão justamente a partir de agora. Né? Claro, cada um vai lidar de uma forma com isso. Acho que tem vários fatores aí que influenciam, né? Tanto da pessoa, da própria pessoa, quanto a pessoa que também está conduzindo isso, tem uma série de fatores, a gente já vai entrar nisso, tá, Roger? Minha mente é muito apegada ao consciente. Todos nós, né, somos muito aqui o nosso racional e também não é por acaso, né, gente? Temos aí a lei do esquecimento também, né, que precisa ser levada em conta, né? Então, por isso, mas eu percebo assim, ó, que na minha trajetória aí, os acessos que vieram também vieram
espontaneamente, né? Aqui eu tô falando caso de sonhos, então isso veio de alguma forma, eu acredito, como eu falei antes, a gente não tem a dimensão de tudo, né? Então se a gente também, claro que temos nossa responsabilidade, como eu disse, de ter um bom sono, da gente se preparar bem para esse momento, trazer a consciência de que quando a gente vai dormir não significa que a gente não tenha que, né, que a gente vá se descuidar também, né? É a mesma coisa, a gente tá vivendo nessa vida encarnada aqui, cuidamos, assim como a gente cuida do físico, a gente precisa cuidar também, obviamente, do nosso mental, do nosso psíquico, do nosso emocional, do nosso astral. Isso tudo são corpos, são diferentes corpos, né? Que a gente precisa sensibilizar. E quando a gente vai dormir é o momento que a gente se desprende, né? A gente não pensa, é tudo tão automatizado na nossa mente racional, a gente vê esse processo de dormir como algo tão banal, né? Eu vou dormir, por que a gente não pensa o que acontece enquanto a gente está dormindo? Né? O que diferencia, né, a gente de uma pessoa que já desencarnou, por exemplo, né? Então, no momento que a gente está dormindo, a gente está parcialmente, né? A gente está ligado ao nosso corpo em parte, né? Quando, obviamente, esse fio se corta é quando a gente desencarna. O sonho é a materialização dessa noção, né? De que nosso espírito segue tendo suas experiências, né? Por outros lugares enquanto o corpo físico dorme, né? Então, e processo semelhante vai se dar também, de certa forma, na regressão, né? Então, essa parte dos sonhos, claro, tenho mais exemplos, assim, mas eu acho que para essa primeira parte dos sonhos, eu acho que eu trouxe um grupo, assim, interessante, eu acho que já de diferentes naturezas, que eu acho que ajudam a gente a entrar nisso e trocar uma ideia. E aí agora, nessa segunda parte, eu sugiro que a gente fale especificamente da questão das regressões, né? Que é onde eu vou contar daí como é que foi o meu processo. Por quê? Porque assim, memórias a vidas passadas, né, gente? A gente pode ter memórias a vidas passadas, da forma como eu tô colocando aqui, das mais variadas formas, né? No meu caso, ou no caso de muitos de vocês, de muitos de nós, vem através de sonhos. Pode vir através de visões, pode vir através daí de um atendimento que a gente vai fazer com algum psicoterapeuta e vai ter esse acompanhamento, mas existem várias vias, vários caminhos, né? Então, agora a ideia é eu compartilhar com vocês como é que foi comigo. Além dos sonhos, eu comecei a visualizar, começou a vir imagens, né, de situações que eu também fui atribuindo e depois se confirmou, para mim existe essa confirmação, né, que foi de fato um acesso a vidas anteriores, né, e aí, claro, aí são existências, né, que aí foi todo um processo, porque aí depois eu pude investigar isso, né, com terapeutas e investigar mais a fundo. Comecei tendo as visões e isso foi desenvolvido, né, foi trabalhado dentro de processos terapêuticos, né. Então a ideia, essa segunda parte da live, é eu compartilhar, né, um pouco, né, dessas visões, de algumas experiências que eu tive com regressão, tanto assim, anterior, nesse estágio das visões, quanto depois, né, o que se desencadeou a partir daí, o que aconteceu. Então, eu vou sugerir, eu vou disponibilizar, a gente encerra temporariamente, e aí a gente faz um intervalinho de uns 10 minutos, e eu vou voltar para falar sobre essa segunda parte. Como eu disse, eu vou seguir falando, quem puder, volte, vai ser um prazer a gente continuar conversando, né, aí por isso que eu já disse que ia ser esses dois momentos, né? Então, um momento para a gente falar dos sonhos e agora especificamente das regressões propriamente ditas, né? Então, quem puder, fique. Quem não puder, igual, se
Se o astral quiser, vai ficar tudo salvo, tá? Vai partir de mim essa gravação, então pode acessar depois, num outro momento, não tem problema. Mas quem puder, né, pra gente continuar interagindo e conversando juntos, vai ser um prazer. Então a gente marca aí no relógio 10 minutinhos e eu volto, tá, gente? Pra gente continuar essa conversa, tá? Então vou fazer a segunda parte no mesmo dia, tá? Só pra a gente fazer esse intervalinho, tomar uma água, ir no banheiro, né? Então quem quiser e quem puder, siga aqui com a gente, né? Deixa eu ver. Ter um caderno para anotar os sonhos ajuda no autoconhecimento, observando nossa vida presente. O que você acha? Muito. Eu tô relapsa nesse momento até. Teve um momento da minha vida que eu fui muito mais disciplinada e eu anotava muita coisa e tinha o hábito, porque aí assim, ó, é impressionante. Eu penso que a espiritualidade, ela, claro, ela tá ligada em tudo que a gente faz, né? Eu acho assim, ó, quando eles veem que a gente tá conectado com alguma coisa, por isso que eu dei esse exemplo até quando foi a parte da astrologia, né? Quando eles sabem que a gente se conecta com algo, eles também se aproveitam, eu acho, dessas práticas nossas para se fazer entender, para mandar as mensagens pra gente, né? Então, por que eu digo isso? Eu noto assim que eu comecei a escrever justamente num caderno os sonhos, tudo que eu lembrava, não importava se fazia sentido para mim, se não fazia, eu anotava religiosamente todos os dias o que eu tinha sonhado, tudo aquilo que eu lembrava, e aí eu buscava, né, eu tinha um livro, o dicionário dos sonhos, né, e aí eu fazia os meus mapeamentos, né, então tudo que eu lembrava eu ia buscando lá, né, nos arquétipos, se tinham, o que correspondia, e eu ia montando de certa forma uma interpretação, e no final aquilo, às vezes já vinha através de um dia ali, né, de um sonho, mas às vezes também juntando tudo, quando tu vai ver ao longo de uma semana, né, o que tu sonhou, vinham coisas, né, respostas muito prontas, assim, muito diretas, né, e que de alguma forma respondiam a conflitos, a situações, relações que eu estava vivendo naquele momento e me ajudavam a me guiar, né. Então isso total faz sentido para mim e gostaria muito de voltar a ter aquela disciplina. Uma das coisas que eu me cutuco é isso, voltar a fazer, voltar a ter essa prática, porque os sonhos é isso, né, gente? A gente acessa muita coisa e se a gente não presta atenção, a gente vai perdendo esses detalhes, né? E muito ali pode ser dito, né? Às vezes a gente não lembra conscientemente. Quantas vezes não acontece, né? A gente não lembra na hora, mas daqui a pouco a gente vivencia algo e vem aquilo, né? Então é interessante a gente estar atento a isso, porque realmente grandes respostas, caminhos, orientações podem vir daí. E para tudo na vida, né? Se a gente está conectado, se a gente está atento, nós temos mais condições de conectar isso justamente, né? Se a gente está atento. Se a gente não presta atenção, pode ser que a gente não perceba que as respostas, os caminhos e as orientações estão ali, mas elas estão, né? Então, eu acho super importante, sim, esse hábito, essa prática, com certeza. Então tá, gente, assim, ó, vou agradecer provisoriamente aqui, né, para quem esteve nessa primeira parte da live, aqui ao vivo, interagindo. Acho que eu li todos os comentários, agradeço muito pela presença, pela interação, pela confiança. E quem puder, então, segue junto com a gente pra gente continuar conversando. Uns 10 minutinhos e a gente tá de volta. Eu vou disponibilizar essa live. Vocês aproveitam, passam esse intervalinho junto e indiquem para outras pessoas a quem esse assunto possa interessar também. E a gente volta daqui a pouquinho, certo? Exatamente, assim mesmo. Grato pelas considerações e esclarecimentos. Imagina, a gente está aqui trocando nossas impressões, nossas sensações. Foi um prazer
compartilhar um pouquinho de mim também com vocês em relação a isso.